Bom, bem-vindos a mais um encontro. Estamos aqui no capítulo 8 e continuando o exercício da nossa grande planilha dos registros dos pensamentos e das emoções e procurando as evidências. Agora a gente vai experimentar um pouco mais essa observação e por que é tão importante da gente perceber o que está em evidência, o que é uma evidência naquele momento que a gente está fazendo uma interpretação de uma situação, ou o que é uma mera interpretação, mas não tem algo concreto daquilo que a gente está interpretando na evidência que realmente existe. Tá? Esse capítulo está bem longo, o exercício proposto por ele é só no final, tá? Então vou mostrar aqui as folhas, a leitura está longa, e pode ser um pouco mais maçante hoje essa leitura. Eu vou fazer as minhas interrupções, né, ao longo do texto, os meus comentários, a gente vai poder dar uma pausa também, mas eu queria mostrar para vocês que o exercício dele está só na última página. Tá? Então, a gente vai passar por todo esse texto para poder fazer o exercício da última página, tá bom? E aqui na última página, mais uma vez, a gente tem 3 folhinhas, né? Que é, para quem tem um livro físico, poder fazer 2 situações ou 3 situações, tá bom? Mas a gente não precisa fazer todas essas em aula. Então, apertem o cinto, relaxem, tenham uma boa viagem, porque esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, tá bom? Vamos lá. E por que eu vou ler tudo de uma vez e a gente vai fazer o exercício no final? Para vocês entenderem como fazer esse exercício, essa parte do exercício que é a coluna 4 e 5, que fica um pouquinho mais complexo do que as outras 3 colunas que a gente já fez, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar a falar sobre a história do Vitor. O Vitor é aquele rapaz que está tratando o alcoolismo. São os 3, né, que a gente começou vendo no início da nossa leitura. Então a gente tem o Vitor, tem o Paulo, logo em seguida. Cadê o Paulo? O Paulo está aqui, ó. Aqui está o Paulo, né, a história do Paulo, que é o senhor, né, deprimido. O Vitor, ele é o dependente alcoólico, né? Dependente químico, o alcoólatra, perdão, dependente químico. Então, a gente está falando de uma compulsão. Então, a gente pode, assim, para que vocês possam entender a compulsão, o dependente químico, não precisa, esse recorte que a gente está fazendo do Vitor não precisa ser necessariamente, literalmente, com alguém que sofra de alcoolismo. A gente pode generalizar um pouquinho, ampliar um pouquinho, e ouvir a situação do Vitor como alguém que é dependente, compulsivo, né? Tem um transtorno obsessivo compulsivo, tem algum vício, alguma demanda onde a pessoa não consegue segurar o impulso dela, tá? E o Paulo, que tem um pensamento mais depressivo, que é aquele que tinha um amigo, lembra? Que morreu, né? Que tinha a esposa dele, que teve câncer. E depois a gente vai para Marisa. E aqui na parte da Marisa a gente tem um diálogo dela com um terapeuta. E é bem interessante esse diálogo. A Marisa é aquela que tem um humor mais depressivo também, que tem um pensamento suicida. Ela é muito ansiosa e ela tem... Não é depressiva não, perdão, é ansiosa. E ela tem o pensamento suicida, tá bom? Então, a gente vai passar por esses 3 casos e em cada caso você pode fazer uma consideração se tem a ver com a sua história, se não tem, se você percebe isso na história de alguém, se você é psicólogo, você pode perceber alguns casos, né, que você pode aproveitar algumas das questões que estão aparecendo aqui, tá? Então, vamos lá. Onde estão as evidências? Vitor, pare, olhe e escute novamente, né? Em uma noite de quinta-feira, Vitor e sua esposa Júlia estavam na cozinha discutindo seus planos para o fim de semana. Vitor disse a Júlia que havia feito planos de encontrar seu amigo Jaime na reunião de Alcoólicos Anônimos, no sábado pela manhã. A expressão de Júlia mudou quando ele disse isso e um olhar de angústia tomou conta de seu rosto. Vitor experimentou uma onda de raiva enquanto pensava: ela está incomodada porque eu vou passar um tempo longe dela e das crianças. Não é justo que não veja meu programa de recuperação como algo importante.
se importasse comigo, tanto quanto se importa com as crianças, ficaria feliz por eu ir. Ela não se importa comigo. Então, olha só, a gente tem aqui, né? Voltando. Júlia mudou quando ele disse isso, e um olhar de angústia tomou conta de seu rosto. O que a gente está percebendo aqui? Né? Ele fala que vai para a reunião e a Júlia mudou. Ele percebe que ela mudou. Mas tudo isso aqui, ó, Vitor, né, experimentou uma onda de raiva, veio a emoção de raiva, porque todo o resto foi uma interpretação que ele fez em relação à mudança do olhar de Júlia. Tá? Ela não falou nada para ele, mas ela mudou. Né? Ela mudou a expressão. Imagina vocês, quantas vezes vocês estavam num relacionamento, alguém falou alguma coisa para vocês mudaram a expressão e a pessoa já disse, viu, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Já interpretou 10.000 coisas e você olha para a pessoa e fala assim, não, mas não era isso que eu estava pensando, né? Eu estava pensando outra coisa, né? Ou ia falar outra coisa, e a pessoa imprimiu a interpretação dela por conta de algum movimento ou alguma expressão que você teve. Ou ao contrário, quantas vezes você interpretou algo, né, sobre outra pessoa e a pessoa falou para você, mas não é nada disso. E você, não, é sim, eu sei que é, né? Estou botando a raiva na minha voz por conta da raiva que o Vitor tá por conta do texto, né? Que é dizendo que o Vitor sentiu raiva quando observava a mudança da expressão da Júlia, tá? Então, isso é legal para a gente perceber, né? Nem sempre, o texto, esse capítulo fala muito sobre isso, nem sempre a forma que a gente interpreta é o que é, né? Às vezes a gente dá uma interpretação e a evidência, aquilo que a pessoa está pensando, né? Fazendo, enfim, é bem diferente do que a gente está interpretando, porque a gente interpreta a partir da nossa emoção. Olha só que interessante, lembra o exercício que vocês fizeram? Raiva. A raiva é uma emoção que traz uma sensação de quê? Quero ver no bate-papo, se vocês lembram. Se vocês lembrarem, vocês vão estar, ó, coladinho comigo nesse texto. A raiva é uma emoção que traz um pensamento relacionado a quê? Vai ganhar estrelinha, eu prometo. Eu tô com raiva. Se eu tô com raiva, a minha interpretação sobre as coisas que acontecem comigo, elas vão estar beirando a sensação de tarará. Não? Injustiça. Lembra? A raiva está conectada à injustiça. Olha, a gente viu isso, é porque eu vou ficar passando muita folha aqui. Mas, não, calma aí, eu já estou mais esperta. Deixa eu vir no menu. Aqui, ó. Ó, estado de humor, pensamentos automáticos. Deixa eu ver se é aqui. Daquela partezinha. Pergunta. Aqui, ó. Olha só. Olha a raiva. Quando nos sentimos bravos, ressentidos ou irritados, nossos pensamentos geralmente estão focados em outras pessoas e em como elas nos prejudicaram ou magoaram. Certo? Podemos pensar rigidamente ou de forma errada que os outros estão sendo desleais, injustos, desrespeitosos ou que estão nos maltratando por alguma forma. Agora eu vou voltar lá. Júlia mudou quando ele disse isso, e um olhar de angústia tomou conta do seu rosto. O Vitor, ele experimentou uma onda de raiva. E a raiva é uma emoção que faz com que as interpretações fiquem em torno da injustiça, de que o outro não está pensando em você, tudo aquilo que eu acabei de ler. Aí ele interpreta, ela está incomodada por eu passar um tempo longe dela e das crianças. Não é justo que não veja o meu programa de recuperação como algo importante. Se importasse comigo, tanto quanto se importa com as crianças, ficaria feliz por eu ir. Ela não se importa comigo. Então, por que eu estou dando uma ênfase a esse trecho do texto? Porque quando vocês estiverem numa situação
na vida de vocês e vocês estiverem fazendo uma interpretação, é importante vocês observarem a emoção que vocês estão sentindo, que é a coluninha 2, estado de humor, lembra? Né? Então, eu estou numa situação, eu estou indo e voltando com o texto aqui, eu espero que eu não esteja confundindo vocês, mas estou aqui, tá? Tá na página certa agora. É só para vocês darem uma olhadinha na coluna 2, que é do estado de humor. Você está numa situação. Nessa situação, você sentiu, enfim, vou contar uma história que aconteceu hoje, tá? Hoje foi interessante, eu pensei na aula e pensei em trazer esse exemplo e tinha esquecido, agora ele veio na minha mente de novo. Hoje eu fui num banco tirar dinheiro, mas era dentro de um shopping. Aí, quando eu saía, a fila de pagar o estacionamento estava grande, porque só tinha um caixa funcionando. E aí, enfim, tinha umas 6, 7 pessoas esperando, e um homem na minha frente olhou para ver o outro caixa, viu que o outro caixa não estava funcionando, sentiu raiva, e ele falou assim, como é que é? Que absurdo, eles não cuidam bem dos clientes, né? Ainda está quebrado, nada funciona nessa porcaria. Ele expressou isso, porque ele estava com raiva, né? Foi injusto não ter 2 caixas, porque ele, né, que era o cliente, não estava sendo atendido da maneira que ele queria. Né? E aí eu lembrei disso, como a gente reage, provavelmente ele já estava irritado com alguma coisa, e aí ele viu o caixa, viu que não estava, né, não foi atendido na hora que ele queria, ele deve ter alguma questão com isso, né? Eu quero ser atendido, que todos... Ai, desculpa, deixa eu só consertar minha cadeira aqui. Que todos atendam a minha necessidade no momento que eu quero, é aquela criança mimada, né? Que às vezes a gente vê presente no adulto, e ele se debateu com aquilo e falou bravo, né? Para todo mundo ouvir, isso não funciona direito, tal, porque a emoção da raiva estava presente. Então, vamos prestar atenção assim, numa situação, se eu estou com raiva, provavelmente o meu pensamento ele vai ser em torno da interpretação da injustiça, de que eu estou sendo prejudicado por alguém. Se eu estou deprimida, né? Deixa eu voltar aqui só para vocês acompanharem junto comigo. Vou voltar lá no outro capítulo, tá? Se eu estou deprimida, temos a tendência a ser autocríticos e ter pensamentos negativos a respeito de nossas vidas e do futuro. Nada vai dar certo. Então, qualquer coisa que vocês observem não vai dar certo se você está com o humor deprimido. E a ansiedade, a tendência é imaginar uma série de acontecimentos e resultados do pior dos cenários, superestimando o perigo e subestimando nossa capacidade para lidar com as situações que dão errado, tá? Então, prestem atenção nisso. Vamos lá. A frustração ela não é muito bem uma emoção, né? Eu entendo que a frustração ela traz uma emoção, mas não sei se necessariamente eu posso denominar ela como uma emoção. Talvez ela possa estar dentro, por exemplo, eu estou frustrada e fiquei com raiva, eu me frustrei e fiquei triste, né? Eu me frustrei e fiquei... Meu Deus, está fugindo! Fiquei com medo. Essa hora o tic-tac já... E fiquei com medo, né? Então, acho que não sei se frustração é muito uma emoção. A gente teria que olhar naquele quadrinho das emoções para poder entender melhor, tá? Mas eu colocaria dessa maneira. Então, vamos lá. Vou continuar o texto. Eu quis dar essa introdução um pouco maior, porque todo o resto do texto eu vou pedir que vocês observem isso. Qual é a emoção que o texto está colocando e qual é a interpretação do pensamento. Tá? Então, na vida de vocês, qual é a emoção que eu estou sentindo, o que eu estou interpretando, o que eu estou pensando por conta da minha emoção. Voltar aqui. Vitor explodiu com Júlia. Se você não se importa com a minha sobriedade, então eu também não me importo. Deu um soco na mesa e saiu batendo a porta. Enquanto ele saía, Júlia gritou: como você pode esperar que eu me importe quando age assim? Qual é o seu problema? Enquanto dirigia e se afastava de casa, seus pensamentos fervilhavam. Ela nunca entendeu o quanto a A é importante para mim. Não sabe o quanto é difícil não beber.
De que adianta eu me esforçar tanto se ela não se importa se fico sóbrio? Não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Olha só a frase que ele disse antes. De que adianta eu me esforçar tanto se ela não se importa se fico sóbrio? Pronto, ele já deu a deixa para ele mesmo que ele precisava para justificar o beber, né? E isso a gente faz com comida, né? Assim, com compra, né? Assim, já que eu tô triste, vou lá. O que adianta eu economizar dinheiro se eu fico triste, né? Não consigo viajar, melhor comprar mesmo, né? O que adianta, né? Eu fazer dieta se eu não consigo emagrecer, se ninguém nota, tal, tal, tal. Vou comer mesmo. A gente tem um pensamento que justifica e apoia o nosso desejo, mas é um desejo que nos prejudica. Então, olha, isso é uma grande dica. Fica ligado nesse pensamento, isso é importantíssimo. Eu fico ligadíssima. A minha questão é com a academia. Toda vez que eu vou para a academia, eu não gosto de malhar, mas eu vou sempre. E toda vez é a mesma coisa. Eu vou acabar de dar aula para vocês, 8h30 da noite, 9 horas eu chego na academia. Aí eu acabo, desligo o computador, o primeiro pensamento que vem é assim: ai, tô cansada, já fui ontem, não vou hoje não. A primeira coisa, todo dia vem o mesmo pensamento. Aí depois eu penso assim: Tatiana, para de se boicotar, veste a roupa e vai. Aí logo depois vem o pensamento: não estou me boicotando, eu mereço descansar. Trabalhei de 8h30 da manhã a 8h30 da noite. E nisso eu vou fazendo um movimento. Eu já vou no banheiro, já pego o tênis, eu não deixo de fazer o movimento. Até chegar na porta da academia eu tô, ai, tudo bem, cheguei. Quando eu chego, eu vejo todo mundo malhando, é outro ambiente. Lembra da ideia do ambiente? Que o ambiente muda o nosso estado de humor, né? Que muda o nosso pensamento, muda o nosso comportamento. Quando eu chego lá, vejo aquela galera animadíssima, 9 horas da noite, falo, pronto, agora eu vou me animar, vou ter que me animar para fazer esse negócio. Aí eu entro lá e saio feliz. Mas olha, é todo dia menos sábado e domingo, né? De segunda a sexta, né? É sempre a mesma bodega, sabe? Um autoconvencimento, mas um movimento de perceber quais são os pensamentos que eu utilizo para justificar não fazer aquilo que eu tenho que fazer e que eu não quero fazer. Deu para entender? Né? Eu acho que é prestar atenção e não permitir que ele vença. Eu brigo com ele e falo assim, tu não vai me vencer, não. Não, hoje não. Hoje não vai. Ai, muito bom. Vamos lá. Eu me divirto sozinha, né? Nem sei se vocês estão se divertindo comigo, eu estou me divertindo sozinha. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o texto. Ai, deixa eu voltar. Quando o Vitor se aproximou da loja de bebidas, parou o carro no estacionamento e desligou o motor. Pousou a cabeça sobre a direção para recuperar o fôlego. Conforme sua raiva diminuía, né, porque a raiva, a emoção, ela aumenta, ela é como uma onda, né? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente acha que não vai suportar, que acha que ela vai assim estourar o coração, né? Mas ela desce, ela não sustenta. A química do nosso corpo não sustenta em um nível muito alto, a não ser que tenha uma questão psiquiátrica, enfim, né? Seja um surto psicótico, alguma coisa assim. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Então, a química do corpo faz a onda crescer e depois a onda da emoção cresce e depois ela abaixa. Então, a gente tem que esperar ela fazer essa curva diminuindo para o nosso comportamento ser mais saudável, tá? Voltando para o texto, à medida que a raiva diminuía, lembrou-se de que seu terapeuta disse que na próxima vez que tivesse uma emoção forte ou impulso de beber, deveria usar isso como uma oportunidade para identificar seus pensamentos e procurar evidências em um registro de pensamento. Isso já fica a dica para vocês também. Quando vocês estiverem no momento de uma situação forte, lembra daquele aplicativo Cogni que eu indiquei, que está no celular de vocês? Lembra? O Cogni é um aplicativo que, como ele está no celular, ele é super fácil de vocês preencherem, ele dá a emoção, a situação, qual é o pensamento automático, qual foi a ação. Então, usem ele nesse momento para poder ajudar vocês a fazerem esse registro bem fresquinho, né? Voltando, Vitor desejava muito uma bebida, mas também havia prometido ao terapeuta... não, eu achei que eu estivesse repetindo. Havia prometido ao terapeuta que faria o que havia sugerido pelo menos uma vez. A figura 8.1 mostra, que é a próxima figura,
mostra o que Vitor escreveu em um pedaço de papel que encontrou dentro do carro. Eu vou ler para vocês. Como já demonstrado no capítulo 7, Vitor preencheu as 3 primeiras colunas do registro de pensamentos, escrevendo a situação, identificando e medindo seu humor e anotando uma variedade de pensamentos vinculados a ele. Em vez de escrever a sua avaliação do quanto cada pensamento era quente, Vitor mentalmente considerou o quanto cada pensamento o fazia ficar com raiva e circulou o pensamento mais quente. Então, cada pensamento que a gente vai tendo, ó, parei aqui. Cada pensamento que a gente vai tendo vai aumentando o nosso estado, a intensidade da nossa emoção ou vai diminuindo, concorda? Né? Se eu penso, eu tô com raiva, pô, tô com raiva. Se eu penso logo em seguida, tudo bem, eu tô com raiva agora, mas eu sei que daqui a pouco vai passar e tá tudo certo, eu diminuo. Se eu penso, tô com raiva, caramba, que saco, por que isso aconteceu? Que droga, não devia ter acontecido isso, vou matar fulano. Eu vou intensificando a minha emoção da raiva, porque eu vou produzindo o tal do pensamento lenha na fogueira. Né? Eu vou botando lenha na fogueira e ele vai produzindo mais química emocional até que a gente mata um, tô brincando. É que dá vontade de vez em quando dá. Você respira, né? Finge educação, vai embora. Vamos lá. O pensamento dele: não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Poderia ser uma comida, comprar alguma coisa, qualquer compulsão, tá? Qualquer prazer, nem precisa ser compulsão, pode ser um prazer imediato, né? Qualquer prazerzinho imediato, a gente quer colocar no lugar da emoção que está frustrando a gente, né? Porque percebeu que esses pensamentos o estavam empurrando para a bebida, ação que ele sabia que iria lamentar mais tarde. Então, ele teve essa consciência. Então, vamos lá, vou virar a cabeça aqui um pouquinho. Ele entendeu que a raiva dele estava 90% e que os pensamentos quentes daquele texto que a gente viu, além de outros pensamentos, está vendo? O pensamento que colaborava com a raiva era: ela não se importa comigo e não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Então, esses foram os 2 pensamentos quentes que ele evidenciou. Depois de identificar esses 2 pensamentos quentes, Vitor recordou que seu terapeuta havia dito que as colunas 4 e 5 do registro de pensamentos fazem a pergunta mais importante da TCC. Onde estão as evidências? Que é essa daqui, ó. Tá vendo? 4, evidências que apoiam o pensamento quente, evidências que não apoiam o pensamento quente. Ele já está escrito aqui, mas eu vou ler no texto, tá? Em vez de aqui, tá bom? Para não ficar assim, senão vai ficar engraçado no vídeo. Voltando aqui para o texto, começou então a considerar evidências que apoiam seus pensamentos de que Júlia não se importava com ele e de que precisava de um drink para lidar com a sua raiva, que são os 2 pensamentos que ele circulou, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa depois, tá bom? Vocês vão circular os 2 pensamentos, eu acho até que vocês já circularam, e a gente vai procurar a evidência neles. A raiva de Vitor começou quando ele interpretou o olhar de sua esposa como de irritação com sua decisão de participar de uma reunião do AA no sábado. Ele então interpretou isso como um sinal de que ela não se importava com o seu programa de recuperação nem com ele. Ao procurar evidências que apoiavam e não apoiavam suas conclusões, Vitor se colocou em uma posição mais adequada para avaliar e reagir a seus pensamentos sobre o que estava se passando entre ele e Júlia. Conforme evidenciado na metade inferior da coluna 4 e 5, lá em cima, ele também reuniu evidências para testar seu pensamento na metade inferior das colunas 4 e 5. Ele também reuniu evidências para testar seus pensamentos de que não aguentava sentir raiva e precisava de um drink para ajudá-lo a se sentir melhor. Conforme Vitor se lembrava da conversa com seu terapeuta, as colunas 4 e 5 do registro de pensamento abordavam a pergunta: onde estão as evidências? Essas 2 colunas são planejadas para reunir informações que apoiam ou não apoiam os pensamentos quentes identificados na coluna de pensamentos automáticos, que é essa coluna aqui, ó, pensamento automático, tá? Então, a gente tem os pensamentos automáticos,
ela está incomodada por eu ir ao ar no sábado, ela não vê o programa de recuperação como algo importante, ela não se importa comigo, ela não entende quanto é difícil não beber, não aguento sentir tanta raiva, um drink ia me fazer me sentir melhor. Aí as evidências que apoiam o pensamento quente. Ela não me apoia em relação ao ar. Ela me incomoda para eu fazer as coisas. Ela parece não dar valor ao quanto dou dentro do trabalho. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação, como os de hoje à noite. Ela gritou comigo enquanto eu saía de casa. Esses outros escritos eles estão numa lista logo depois aqui do exercício, desse texto que eu estou lendo, tá? Que é aqui. Então, eu não vou ler torta assim, não. Eu vou ler depois, tá bom? Para vocês poderem me ver normal aqui, tá bom? Acho que é mais fácil. A letra ali é muito ruim de ler. Eu não consigo entender direito. Voltando aqui, ao preencher as duas colunas de evidências, é útil ver seus pensamentos quentes como hipóteses ou suposições. O que ele quer dizer com isso? Que esses pensamentos quentes, que estão atrelados ao estado de humor mais intenso, que vocês colocaram 90%, 80%, enfim, né? na coluna 2, esses pensamentos, normalmente a gente coloca eles como uma verdade absoluta, né? Assim, é uma verdade absoluta. Eu pensei isso, então é uma verdade. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: será que é verdade mesmo? Será que isso não é uma suposição? Será que isso não é uma hipótese, mas não necessariamente um fato? Né? Pode ser só uma hipótese. Às vezes, a gente conversando com outras pessoas, fica mais fácil de identificar isso. Né? A pessoa fala, não, eu acredito nisso, nisso e nisso. Aí você vê que está distante da realidade. Aí você questiona a pessoa, mas será? Será que é isso mesmo? Aí a pessoa começa, se ela está um pouquinho mais flexível, ela começa a considerar o que você está dizendo e questionar esse pensamento. E aí, questionando o pensamento, ela pode abrir espaço para baixar a intensidade emocional e pensar algo diferente daquilo, tá? E não entender que aquele pensamento realmente é um pensamento com uma convicção tão grande que é uma verdade absoluta. Então, ele está dizendo, veja se o seu pensamento não é uma hipótese, uma suposição, e não necessariamente uma verdade. Quando vocês avaliarem o pensamento automático, é isso que vocês vão pensar. Será que é uma verdade absoluta ou só uma hipótese, né? Só uma suposição? Outro dia eu escutei de uma paciente e ela falou assim, porque o marido dela, porque meu marido não atendeu o telefone e eu acho que ele está contra a mulher. Tá, mas isso já aconteceu alguma outra vez, né? Você tem alguma referência anterior, né? Algum indício, alguma pista? Não, mas eu tenho certeza. Não, mas essa certeza vem de onde? Né? Quais são os sinais que ele te deu? Não tem nenhum sinal, mas ele não me respondeu, porque ele sempre me responde, agora ele não me respondeu, então eu tenho certeza que ele está com uma mulher. Então a gente vai questionando o paciente e ele vai se dando conta de que aquilo pode ser um pensamento que não é tão válido assim, né? Que está mais presente em função do medo do que do concreto da realidade. E foi interessante que logo depois o marido mandou uma mensagem para ela, não estou podendo falar agora, tal, sei lá, alguma coisa assim. E aí ela relaxou, ele falou comigo, né? E aí relaxou. Então vamos voltar aqui para o texto. Ao procurar evidências que apoiavam, aqui, tá? Tô aqui. Ao procurar evidências que apoiavam e não apoiavam suas conclusões, Vitor se colocou em uma posição mais adequada para avaliar e reagir aos seus pensamentos sobre o que estava se passando entre ele e Júlia. Conforme evidenciado na metade inferior das colunas 4 e 5, ele também reuniu evidências para testar seus pensamentos de que não aguentava sentir raiva e precisava de um drink para ajudá-lo a se sentir melhor. Conforme Vitor se lembrava da conversa com seu terapeuta, na coluna 4 e 5, do registro de pensamentos, abordam a pergunta: onde estão as evidências? Essas duas colunas são planejadas para reunir informações que apoiam ou não apoiam os pensamentos quentes, identificados na coluna pensamentos automáticos. As evidências coletadas
nas colunas 4 e 5 ajuda a avaliar seus pensamentos quentes. Ao preencher as duas colunas de evidência, é útil ver seus pensamentos quentes como hipóteses ou suposições. Se você suspender temporariamente a convicção de que seus pensamentos quentes são verdadeiros, será mais fácil procurar evidências que apoiem que não apoiem sua conclusão. Enquanto estava sentado em seu carro no estacionamento da loja de bebidas, considerando as evidências a favor e contra suas crenças sobre Júlia e precisando de um drink, Vitor tentou ater-se aos dados, fatos ou experiências reais que apoiavam ou não apoiavam seus pensamentos quentes. Então vamos lá. Agora, eu não vou levantar muito não, porque aqui eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, que é o seguinte: a gente vai treinar essa percepção, tá? Se o pensamento ele é um pensamento que se baseia numa interpretação ou se ele é um fato, tá? Então, é um exercício para vocês fazerem, vocês vão escrever para mim no bate-papo. Então, vamos lá. A folha de exercícios 8.1 o ajuda a praticar a diferenciação entre fatos e interpretações. Fatos são geralmente aspectos com que todos concordariam em uma situação, como era terça-feira à noite, ou a expressão no rosto de Júlia mudou. Interpretações são aspectos a respeito dos quais pessoas, olhando para uma mesma situação, podem discordar, né? Então, por exemplo, eu olho para um pai olhando assim para o filho, né? Eu posso ver que é um fato, ele está com uma cara fechada, com uma expressão de que ele não gostou de alguma coisa. É um fato, né? Aí eu posso interpretar, ele está humilhando esse filho. Ou eu posso interpretar, ele está ofendendo esse filho. Ou ele está, sei lá, cobrando desse filho, né? Enfim, né? Maltratando esse filho. Eu posso interpretar um monte de coisa. Depende do meu olhar, né? Então, aqui, já tem um exemplo. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação. É uma interpretação. Eu olho e eu vejo um olhar e eu interpreto que é como uma reprovação. A expressão no rosto de Júlia mudou. Mudou, beleza. Ela estava assim, fez assim, mudou. Tem uma mudança concreta. Agora vamos lá, vocês. Estou sentindo muita raiva. O Vitor disse, é um fato ou uma interpretação? Estou sentindo muita raiva. É fato ou interpretação? Beleza? Então é um fato, né? A gente está aqui no 3. Ai, dá para ver lá embaixo? Fato. Está lá no cantinho da tela, lá embaixo da tela, que eu não quero subir muito para vocês não verem o quadro. Júlia não se importa se estou sóbria ou não. É um fato ou uma interpretação? Beleza, né? Porque eu estou aqui interpretando que ela não se importa, mas eu só posso saber disso se eu perguntar, né? Ela se importa mais com as crianças do que comigo. É uma interpretação, né? Gente, tem gente que já está botando I e F. Adorei. Melhor. Já tá... Melhor, Thaís. Thaís já está na prática. Interpretação muito longa para escrever. Gostei. I e F. Vamos no 5. Ah, o 5 é uma interpretação. Beleza. 6. Júlia gritou comigo enquanto eu saía de casa. Fato, né? Então, todo mundo concorda que ela gritou com você, porque é uma cena que é inquestionável, né? Júlia ficou comigo durante todos esses anos que eu bebi. Fato também. Ela não me apoia em relação ao AA. Aí, a moda pegou, hein, Thaís? Foi todo mundo no I, no F, no I, no F. Gostei. Vamos lá. 8. Interpretação. 9. Não aguento sentir tanta raiva.
Esse é mais difícil, hein? Ó, interpretação. Esse é uma pegadinha. Não aguento sentir tanta raiva. É uma interpretação. Por que é uma interpretação? Né? Não é um fato, é uma interpretação. Eu não aguento sentir tanta raiva. Você está interpretando isso. Porque a raiva, a emoção da raiva, ela vem e você aguenta. Por que você está dizendo que não aguenta? Né? Se você já passou por tantas nuances de raiva e você aguentou. Né? Então, como não aguenta? Né? Você pode passar pela raiva intensa e aguentar. Mas você interpreta que você não dá mais conta. Quando a gente trabalha com os recursos internos, que é outra aula, né, outro processo, a gente vai identificando potenciais na pessoa que ela vai, é verdade, eu aguento sim, é verdade, eu tenho recurso para lidar com isso. Né? Ter uma interpretação. E a última, você não pode esperar que eu me importe quando você age assim. Você não pode esperar que eu me importe quando você age assim. Interpretação. Isso aí. Então, agora, para não ficar muito maçante a leitura, eu vou sugerir que vocês... Aqui a gente está na coluna do pensamento automático, tá? Que é essa coluninha aqui, ó. Essa aqui, pensamentos automáticos, tá? É a terceira coluna que vocês já escreveram na folha. Eu vou pedir para vocês colocarem se é um fato ou se é uma interpretação. Será que já é aqui? Calma aí, deixa eu ver se eu estou fazendo besteira. Calma aí. Ou se é na quarta. Já foi isso. Calma aí, gente, que eu estou achando que ela... Não, a gente vai ter que fazer a 4, na 4. Então, a gente já fez a 4? Ainda não. A gente já fez a 4? Já fez a 4, não já? A coluna 4 do pensamento quente? Já, né? Então é na 4. A gente fez na aula passada, pensamento. Então tá certo. Porque eu achei que vocês tivessem feito só até a terceira. Então vocês vão colocar no pensamento quente, que é evidências que apoiam o pensamento quente. Já fizeram, gente? A 4? Me ajudem. Ou não? Estou achando que vocês fizeram só até a 3, né? É que eu não estou vendo todo mundo. Ai, alguém me ajuda. Só 3, obrigada. Vocês fizeram só até aqui, né? A Larissa está vindo todas as aulas. Então tá, então espera um pouquinho. A gente vai fazer evidências que apoiam o pensamento e aí vai fazer se é fato ou interpretação, tá? Me confundi aqui. Então vamos voltar, tá bom? Deixa eu ver a hora aqui para ver se... Bom, eu vou ler mais essa aqui, até a do Paulo, eu dou um intervalinho e depois a gente volta, tá? Só para acabar a história do Vitor, tá bom? Então vamos lá. As informações, a gente vai terminar esse capítulo preenchendo as colunas 4 e 5, tá? Que eu achei que vocês já tivessem feito a 4, pelo menos, porque a gente falou sobre pensamento quente, mas não foi sobre as evidências que apoiam o pensamento quente. A gente só circulou, né, qual era o pensamento que estava atrelado à emoção. Tá bom? Então vamos lá, tá? As informações das colunas das evidências de um registro de pensamentos devem consistir, sobretudo, em dados ou fatos objetivos. No entanto, quando você preencher pela primeira vez essas colunas, provavelmente irá misturar fatos com interpretações, como o Vitor fez em seu registro de pensamentos. Por exemplo, ele escreveu: ela está sempre me lançando olhares de reprovação, o que refletia a interpretação dele de que o olhar angustiado dela era um olhar de reprovação dirigido a ele. Como Júlia não chegou a dizer o que estava pensando e sentindo quando olhou para ele, Vitor, na verdade, não sabia com certeza se aquele olhar era de reprovação. Além disso, ela está sempre me lançando olhares de reprovação, como o de hoje à noite,
pode ter sido um exagero a respeito da frequência com que Júlia lançava olhares de reprovação para ele. Então, ele está dizendo aqui que a nossa interpretação ela pode ficar generalizada. Tem algumas relações que a pessoa fica assim, viu, você sempre faz desse jeito, porque qualquer coisa que a pessoa faça, ela já acha que está sempre fazendo a mesma coisa. Você sempre me olha assim, então qualquer olhar fica contaminado, né? A pessoa ela contamina a relação porque uma vez aconteceu alguma coisa ou em algum momento ela percebeu algo e aí ela vai contaminando a relação, dizendo que é sempre da mesma maneira, é um exagero na percepção, né? Então, às vezes a gente tem esse exagero, a gente olha, a gente transborda. Vocês conhecem alguém? Não sei se vocês transbordam, ou se vocês já passaram por alguma situação que você percebe que a pessoa está exagerando. Porque isso não é desqualificar o que a pessoa está sentindo, é um exagero mesmo, né? Ela olha para aquilo e transborda, ela sente de uma maneira desproporcional, né? Aquela situação. Você fala, ela está exagerando. Vamos supor que aquele exemplo do rapaz que ficou chateado com o caixa do estacionamento que estava fechado e só aberto o outro. Ele foi ali, olhou, falou, ai que saco, deu a reclamada dele, parou, ficou quieto, esperou na fila. Tudo bem, foi uma reclamação que ele fez, ok. Mas vamos supor que ele ficasse, caramba, não aguento mais esse caixa, pô, que não sei o que, as pessoas não, e transbordasse. Ia ser um exagero, entendeu? Eu ia olhar para ele, eu e as pessoas, né? A gente ia olhar para ele e falar assim, nossa, esse cara está exagerando. Eu fui na loja da Samsung consertar meu aparelho, meu tablet, tinha uma mulher que estava no caixa, no balcão de informação, assim, eu vou processar vocês porque você pegou meu celular e apagou meus dados, mas gritando. E a atendente estava assim, senhora, eu falei com você que o seu telefone quebrou, então a gente tem que consertar ele, para isso ele vai zerar, né? Não tem outro jeito, não é possível, eu vou processar, porque tem coisa. É um exagero. A responsabilidade não era da funcionária, era dela, né? Que deixou o celular cair e quebrou de tal maneira que não tinha o que fazer. Então ela estava exagerando porque ela não estava dando conta da própria frustração, né? Dela ter quebrado o celular, né? E a menina, coitada, eu estava olhando a cena, às vezes confesso, eu fico com um olhar meio olhando, é horrível que eu vou falar, mas olhando como se fossem ratinhos de laboratório, sabe assim? Eu fico observando e falo, gente, como é que deve estar a emoção dessa garota? Né? Era uma menina, devia ter uns 22, 23 anos. Falei, o que ela vai fazer? Porque a outra tá, ó. Eu já estava incomodada, eu falei, meu Deus do céu, né? Sabe que vai acontecer alguma coisa. E a menina sabiamente falou, eu vou lá dentro falar com... Não falou com ninguém, ela saiu lá dentro, ela bateu uma porta, assim, porque eu estava do outro lado, eu consegui ver. Mas ela teve um comportamento estratégico, ela saiu da cena para ela não transbordar, né? Porque a outra já estava transbordando. Porque uma ia ser demitida e a outra não, né? Então, ela teve que sair da cena, tá? Então, essa parte do texto está falando sobre isso, né? O quanto que ele pode estar exagerando a respeito da interpretação dele. Vamos lá. Você conseguiu diferenciar entre fatos e interpretações na folha de exercício 8.1 que a gente fez? Fatos são todas as ações descritas no início do capítulo. Qualquer pessoa que observasse Júlia e Vitor provavelmente concordaria que essas ações aconteceram. A expressão no rosto de Júlia mudou? Sim. Todo mundo olha ali e fala assim, mudou. Vitor estava sentindo raiva? Sim. O comportamento dele era de raiva. Júlia gritou com Vitor enquanto ele saía da casa? Sim. Júlia ficou com Vitor durante os muitos anos em que ele bebeu? Sim. São todos fatos. Interpretações são leituras que fazemos das situações. São nossos pensamentos acerca de uma situação ou de outra pessoa que podem ou não ser verdadeiros. Podem ou não ser verdadeiros. Não é porque a gente está interpretando de uma determinada maneira que é verdadeiro. Né? A gente tem que ter essa humildade de considerar que a gente pode estar errada, que a gente pode estar interpretando de uma maneira errada. O que acontece, e que a neurociência explica, é que quando a gente sente a química da emoção do nosso corpo, o nosso corpo, ele é como se ele confirmasse para a gente o que a gente está pensando. Sabe assim? Né? Você está ali com ciúmes, né? Que eu falei do exemplo do marido da mulher.
Imagina que você não esteja com ciúmes. Aí alguém chega e fala assim, onde é que está seu marido? Você não está sentindo ciúmes. Você vai falar, não sei, acho que está trabalhando. Você está sentindo ciúmes. Onde é que está seu marido? Ah, filho da mãe, deve estar transando com outra mulher. Né? E aí, que santo que vai te dizer que não? Porque você tem a confirmação corpórea, aquela sensação do frio na barriga, né? Toda aquela sensação que vem, como é físico, meio que dá uma falsa sensação de confirmação, entendeu? É como quando a gente está com medo, né? Você acha que aquilo, um elevador vai cair, um avião vai cair, ou sei lá, alguém vai te demitir, sei lá, qualquer medo que você tenha, como você sente fisicamente, aquilo se torna verdade absoluta. Só que a gente tem que entender que o pensamento ele está sim atrelado à nossa emoção, mas que não necessariamente a interpretação que a gente faz por conta da emoção que a gente está sentindo é verdadeira. Deu para entender? Tá? Então, quando vocês entrarem nesse mecanismo, questionem, fala assim, que emoção eu estou sentindo? Cara, estou me sentindo raiva. Então é natural que eu pense, que eu interprete de maneira conforme a injustiça, né? Que estão querendo me prejudicar. Então, calma aí. Se eu estivesse sentindo outra emoção, como eu interpretaria? Façam essas considerações que podem ajudar você numa situação de emergência. Essas situações difíceis, né, que a gente passa. Interpretações são leituras que fazemos, voltando aqui para o texto. Interpretações são leituras que fazemos das situações, são nossos pensamentos acerca de uma situação ou de outra pessoa que podem ou não ser verdadeiros. Por exemplo, é possível que, 4, Júlia não se importasse se Vitor estava sóbrio, ou que, 5, é porque ele está se referenciando lá em cima da tabela, ela se importasse mais com as crianças do que com Vitor. Mas como ela não disse realmente essas coisas, não saberíamos com certeza, a menos que decidíssemos perguntar a ela. Igualmente, Júlia não sabia com certeza que Vitor não podia esperar que ela se importasse quando ele agia daquela forma. Aquela foi a interpretação dela e poderia ou não ser correta. Algumas vezes precisamos reunir mais informações antes de saber se uma afirmação é um fato ou uma interpretação. Por exemplo, Vitor poderia perguntar diretamente a Júlia se ela o apoiava em relação ao AA. Além disso, poderia adiar o comportamento de beber e descobrir se conseguiria aguentar sentir raiva por mais tempo do que imaginava. A coluna 4, evidências que apoiam o pensamento quente, e a coluna 5, que a gente está trabalhando, né? Evidências que não apoiam o pensamento quente no registro de pensamentos, são planejadas, isso é importante, olha, são planejadas para ajudá-lo a testar a adequação dos seus pensamentos quentes. Adequação, às vezes a gente está tendo aquela expressão fora da casinha, né? Às vezes a gente pensa fora da casinha, a gente está pensando, mas está pensando exagerado, no extremo, né? Então, essas colunas, elas vão ajudar vocês a usar moderação. Será? Né? Será que eu não estou pensando muito extremista? Né? O que está acontecendo? A tentar encontrar um pensamento mais adequado, né? Para aquela situação. Calma aí que eu me perdi. Ah, tá, achei. Tá aqui, tá? Calma aí, deixa eu mostrar para vocês também, que se eu me perdi, vocês se perdem juntos. Tá aqui. Enquanto você pratica o preenchimento das colunas das evidências para que seus próprios pensamentos automáticos... Opa, perdão. Enquanto você pratica o preenchimento das colunas das evidências para seus próprios pensamentos automáticos, tente ser factual no que escreve. Entretanto, mesmo que inclua na coluna 4 algumas ideias que não são fatos, o registro de pensamentos será valioso se você conseguir encontrar evidências para listar na coluna 5. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que é importante você escrever na coluna 4, né? Deixar o pensamento solto, ainda que seja um fato ou uma interpretação, mas que na coluna 5 a gente coloque mais os fatos, né?
Essa coluna é uma das mais importantes no registro do pensamento, porque pede que você procure informações que não apoiam suas conclusões, que não apoiam. Meu marido não atendeu meu celular, então ele está me traindo. Aí, o que a pessoa que pensa isso faz? Qual é o comportamento? Ela vai tentar procurar onde ele está, botar GPS, né? Ir no Facebook, Instagram, para poder se acalmar. Por quê? Porque ela procura uma evidência literal, né? Ela vai ver se realmente ela quer saber onde ele está para poder se acalmar. O que o exercício propõe é que não, que você não precisa ir lá na ação, porque isso é um comportamento disfuncional, a gente, né, fica meio doida se a gente fica fazendo isso, né? Tenta controlar todas as situações e as pessoas. É que não, você não precisa ir lá na ação para poder comprovar se você está certo ou errado. A partir dos pensamentos quentes, os pensamentos de evidência, né, se é fato, se é interpretação, você pode aprender a identificar. Isso daqui é um pensamento que é um exagero, né? Não, isso daqui está exagerado, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Evidências que não apoiam suas crenças podem ser difíceis de descobrir quando você está experimentando um estado de humor intenso. Que foi o que eu falei. Quanto maior a intensidade, mais a gente acredita que aquela emoção, que aquele pensamento que está relacionado àquela emoção é uma verdade. No entanto, examinar as evidências a favor e contra nossas conclusões é o segredo para reduzir a intensidade do nosso estado de humor. Porque o que a gente está falando aqui é do incômodo emocional, né? Que a gente tem. Olha, a mente vencendo o humor, que é o título do livro. Então, a gente não pode deixar o contrário acontecer, né? O humor vencer a mente, né? Então, se a gente for guiado pelo nosso estado de humor, a gente pira. Porque o nosso estado de humor ele vai produzir um monte de pensamentos que estão conectados a ele. A gente tem que mudar esse jogo e falar assim, não, calma aí, deixa que o meu pensamento racional vai coordenar a intensidade do meu estado de humor. Sabe quando alguém fala assim, você tem que agir com o coração? Eu falo, vou fazer igual o Cortella, cautela, calma, porque se você age com o coração, ou seja, você tem que agir com as suas emoções, né? Muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos, porque não necessariamente agir pela emoção, não tendo uma consideração racional se aquele comportamento, a partir daquela emoção, vai ser produtivo ou não, pode fazer com que a gente faça umas besteirinhas por aí, né? Então vamos lá. Voltando aqui para o texto, se você observar as 4 primeiras colunas do registro de pensamentos, nos ajudam a ser mais claros e específicos acerca do que está acontecendo quando experimentamos esses estados de humor intensos. Somente quando chegamos à coluna 5, que é aquela né, que a gente vai ver mesmo se é um fato, se tem uma evidência em relação ao pensamento, é que somos solicitados a pensar sobre as coisas de forma diferente. Então, por isso que a coluna 5 é muito importante, porque você está ali preso numa situação. Aí, vou fazer outra brincadeira, tá? Em vez de você jogar tarô, entendeu? Para tentar descobrir o final da história, né? Faz isso, porque às vezes a gente vai, e eu gosto muito de tarô, tenho uma mãe taróloga, acredito em tarô, mas eu vejo muito isso no consultório. Ai, Tati, não estou aguentando, porque eu não sei o que eu faço. Né? Aí tá explodindo de tanta emoção e pensamento. Marquei um tarô para mim. Eu falo, calma. Não precisa ser assim, não todas as vezes. Eu acho ótimo, acho válido, tarô, mapa astral, faço tudo isso. Mas não no desespero, porque a pessoa às vezes acostuma, né, a não confiar no próprio pensamento e a ter domínio e busca recurso externo para conseguir ter o domínio do mundo interno. Tá entendendo? Onde isso prejudica? Né? Quando você está desesperado e você busca fora, né? Tarô, compra, comida, bebida, sexo, não importa o que, se for uma coisa saudável, ótimo, você está buscando algo de fora que possa te conter. E você não está aprendendo a fazer a sua própria contenção, né, dos seus dragões, né, o que é super importante quando se trata de uma inteligência emocional. Né, a gente ter o domínio sobre os nossos pensamentos e as nossas emoções.
Então, quer jogar tarô, quer fazer mapa astral, né? Quer comprar alguma coisa, quer sair para beber, né? Sei lá, né? Faça o que você quiser fazer, mas observa o seu estado de humor. Se você está fazendo isso porque é um desespero ou porque tudo bem, você está com vontade de fazer isso. É melhor ir com um humor mais saudável, tá? Voltando aqui para o texto. Talvez por essa razão, a coluna 5 seja frequentemente a etapa mais difícil de dominar. Algumas pessoas ficam emperradas quando chegam a ela. Que empacado. Nas dicas úteis, nas páginas 76 e 77, que a gente vai ver aqui, apresentamos algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para conseguir completar a coluna 5. Podem ser necessárias semanas de prática até que você tenha mais facilidade de encontrar as evidências que não apoiam o seu pensamento quente. Gente, se o próprio livro está falando que é necessário semanas de prática, a gente vai ter uns 5 minutinhos, tá? Se vocês não conseguirem, pode levar para a próxima semana, mas a gente não vai ficar aqui muito tempo. A gente vai fazer aqui, né, o exercício, uns 5 não, uns 10, 15 minutinhos, não tem problema. Mas se vocês precisarem de mais tempo, né, tenham o seu tempo, façam esse exercício em outro momento, tá? Conforme preencher mais registros de pensamentos, mais fácil será encontrar evidências que não apoiam seu pensamento quente.